A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Bem, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, estou aqui no nosso terreno aqui, e o motivo desse vídeo aqui, o propósito desse vídeo é responder uma pergunta. Aliás, são várias perguntas, né? Tem irmãos que entram no canal e pergunta: Pastor Eliézer, como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Bem, meus irmãos, eu coloco Cristo como chave hermenêutica para minha leitura. Toda leitura que eu faço na Bíblia, eu coloco Cristo como fundamento da minha leitura. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Quando você pega João 5, verso 39, disse Jesus: examinai as Escrituras, porque pensai ter nela a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Jesus está dizendo que as Escrituras testificam dele. Naquela ocasião que Jesus falou, o Novo Testamento não existia. Não estava elaborado, não existia. Então nós vemos aqui de Malaquias para o Gênesis, do Gênesis para o Malaquias. Então, se toda a Escritura testifica de Jesus, conforme Jesus está afirmando, quando eu vou para o Gênesis capítulo 1 e verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu já sei que esse Deus que criou os céus e a terra é Jesus Cristo. Porque ele disse que toda a Escritura testifica dele. Mas digamos que você quer uma base mais forte, né? Então você vai para o Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mas aí você continua ainda com a dúvida. Mas deve existir um outro Deus ajudando Jesus Cristo, a fazer o mundo. Então você vai para Romanos capítulo 11, do 34 ao 36. A Bíblia começa perguntando: quem deu a ele? Para que ele possa recompensar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. A ele quem? Glória a ele quem? Aí você vai para o Apocalipse 4, versículo 11. Jesus Cristo é digno de glória e honra, porque foi ele quem criou todas as coisas. Entende? Como você deve ler a Bíblia? É assim que você deve estudar a Bíblia, usando sempre Cristo como chave hermenêutica para a sua leitura. Cristo como base da sua leitura. Não vá colocar Moisés como base na sua leitura, que você vai se perder na sua meditação. Não vá colocar Davi como base na sua leitura, na sua meditação, porque aí você vai se perder na caminhada. Não vá usar nenhum dos profetas como base. Você tem que usar Cristo, você tem que olhar para Cristo. É Cristo a base da sua meditação, para você ter uma compreensão maravilhosa do Evangelho. Quem estuda a Bíblia ignorando Cristo como base, acaba trazendo três deuses para dentro da criação. Não, façamos o homem. Aí a pessoa pega o Gênesis, capítulo 1, verso 26, façamos o homem. Então aí você vai colocar agora três. Você vai pegar o façamos, com o entendimento vazio de Deus, a pessoa vai colocar o que aqui? Três pessoas. E vai trazer agora para dentro da sua meditação três Deus fazendo o mundo. Entende? Então Cristo foi claro, né? Examinai as Escrituras, porque pensai ter nela a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim, singular, de mim. Jesus está dizendo que toda a Escritura testifica dele. Então ele é o Criador. Você vai estudar, por exemplo, você quer saber quem é o Deus de Israel? Então, mais uma vez,
coloque Cristo como base na sua leitura. Quando você pega João capítulo 1, versículo 11, veio para os seus, está falando de Cristo Jesus, veio para os seus não quiseram. Então aqui você faz a sua leitura. Quando você vai para Ezequiel 44, versículo 2, não, 42, versículo 4, estou confuso aqui, 44, 2, dê uma olhada aí. Lá está escrito assim: o Deus de Israel entrou pela porta, essa porta estará fechada, ninguém mais passará por ela, porque o Deus Jeová, o Deus de Israel, entrou por ela. Então, de imediato você já leu que Jesus Cristo é o Deus de Israel. E agora você se depara com o profeta Ezequiel, falando de um Deus que passou pela porta, essa porta estará fechada, ninguém mais passará por ela, porque Deus passou por ela, né? O Deus Todo-Poderoso passou por ela, o Yahvé. Quando você vai para Lucas 19, do 41 ao 44, Jesus Cristo, ele vai em direção a Jerusalém, e lá numa certa altura, ele vê Jerusalém e começa a chorar e a falar: ah, que vocês soubessem a quem a paz de vocês pertence. Pelo menos nesse dia de hoje, quando Deus veio para salvar. Daí você já começa a entender. Quando você vai para João, capítulo 12, versículo 15, nós temos Jesus agora montado no jumentinho, entrando em Jerusalém. Ora, para entrar em Jerusalém, tinha que passar por um portão. Jerusalém era como a cidade de Gaza, só tinha um portão de entrada e saída. Do mesmo jeito, Jerusalém. Então Jesus entrou por aquela porta, sendo aclamado pelos judeus: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bem, os muçulmanos, há muitos anos, os muçulmanos descobriram uma profecia lá no livro lá deles, que Cristo viria para saquear Israel. Então o que eles fizeram? Aquele portão por onde Jesus passou, eles fecharam. Você pode buscar na internet, você vai ver aí. Eles fecharam. Eles colocaram cimento, pedra, né? Fecharam. E sabendo que Cristo é sacerdote, eles fizeram um cemitério bem na frente. Porque eles sabem que o sacerdote israelita não passa por dentro do cemitério. Então eles construíram bem na frente um grandão. Então os muçulmanos, sem compreender, eles cumpriram Ezequiel 44, verso 2. Ou é 42, verso 4, não estou bem certo aqui. Você olha aí. Então, meus irmãos, olha, o Deus de Israel é Jesus Cristo. O Yahvé, o Todo-Poderoso, que passou por essa porta, e essa porta está fechada para sempre, quem passou por aquela porta foi Jesus Cristo. Então, use sempre Cristo como sua chave hermenêutica para compreender o Evangelho. Se você ignorar o que eu estou te explicando aqui, coisa que eles não explicam, você vai ser sempre aquela pessoa que vai ser levada pelos outros. É bom andar com os próprios pés. Jesus Cristo disse: aquele que vem após mim e não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então fica aqui meu abraço a todos, na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora no novo canal, e eu quero que você se inscreva, né? O meu outro canal parece que estão querendo tirar aí do ar, e eu estou com esse canal aqui, e eu convido os irmãos para divulgar aí o máximo que você puder, tá bom? Unicidade, canal unicista, Pai do Senhor Jesus Cristo.